Bom dia, tudo bem com vocês? Então continuando aí no módulo 25, na reação, a gente estava falando sobre o módulo 21, no módulo 21, na página 40, nós falamos ontem sobre a reação de esterificação, continuaremos na reação de saponificação, né? São reações, essas duas aí, tá? Que vão produzir determinadas substâncias muito usadas no cotidiano, né? Então, por isso que elas têm, a gente traz o terceiro ano e os vestibulares e Enems, principalmente, eles trazem questões relacionadas a essas duas reações, a esterificação e a saponificação, por causa dos materiais, dos produtos que a gente usa no dia a dia, tá? Então, ontem nós falamos da esterificação, a formação do éster, né? Esterificação, nós falamos da saponificação. Saponificação vem de sabão, nós vamos produzir o sabão, tá? Então, os sabões, eles são, em geral, sais, né? De ácidos carboxílicos. Então, são aqueles sais orgânicos, tá? São os sabões. Especialmente, né, sais sódicos ou potássicos. Ou seja, lembra que o sal é um composto iônico que eu vou ter um metal mais o ametal, que no caso é o composto orgânico. Então, o metal que vai estar ligado ali no carboxilato para formar o sal orgânico, ou vai ser sódio ou vai ser potássio, para ser sabão, tá? Então vamos lá. A reação, né? Os ácidos carboxílicos, antes de eu passar para a reação, normalmente são ácidos graxos. O que são os ácidos graxos mesmos? São aqueles ácidos que possuem de cadeia longa, de 10 para mais carbonos, né, na sua cadeia orgânica, tá? Então a reação, nós temos a hidrólise básica dos ésteres, hidrólise básica. Então, eu vou ter uma quebra aí em meio básico, tá? Ou a reação de neutralização entre um ácido graxo e uma base forte, né? Porque nós vimos que é ácido mais base forma sal mais água. Quando eu tenho um ácido orgânico, igual ao ácido graxo, eu vou mais uma base forte, eu vou formar um sal orgânico, tá? Todo sabão é biodegradável, tá bom? Porque biodegradável nós temos a parte orgânica, onde ali ocorre a degradação por meio dos micro-organismos, e é um tenso ativo. O que é isso, tenso ativo? Ele vai quebrar a tensão entre uma molécula, entre duas, né, substâncias que não se misturam. Nesse caso, entre óleo e água. Então, o sabão ele permite essa quebra dessa tensão entre essas duas substâncias para então solubilizar, tá? Então, por que a gente usa muito sabão em substâncias gordurosas, né? E depois eu passo a água retira aquela substância. Porque nós temos o sabão, ele é um tenso ativo, ele quebra essa tensão, né, entre essas duas substâncias que não se misturam. Então vamos lá, hidrólise em meio básico, hidrólise, né, do ésteres em meio básico. Então eu tenho aqui um éster, tá vendo, C dupla O, reagindo com uma base forte, que é o hidróxido, né, de sódio. O que eu vou formar? Eu vou formar, nesse caso específico, vou formar a glicerina, né, que é aquele propanotriol ou glicerol, ele é muito usado na indústria de cosméticos, tá? A glicerina e outras substâncias farmacêuticas também. A gente usa muito esse álcool aqui, nesse propanotriol. E eu tenho o sabão, olha lá, ó, sais de ácido carboxílico. Perceba que eu tenho sódio ligado ao carboxilato, tá? E aqui é CR de, né, um radical orgânico, tá? Então aqui eu produzi, né, a partir desse triéster, né, eu produzi 3 moléculas de sabão. Essa aqui é a clássica reação, tá? Do sabão que a gente, daquele sabão caseiro que a gente tem, né, a gordura reage com a soda cáustica e forma o sabão, tá? Depois nós temos então aí, vamos estudar então especialmente a composição do sabão, viu? Então eu tenho ele chamado de micela, um agente tensoativo, tá?
eu vou ter uma parte que eles chamam de cabeça polar, é ali que ocorre a interação com a água, né? Porque ela é polar, ela é hidrofílica, tá? Na verdade, ali ocorre até uma interação muito forte, que é a íon dipolo, tá? E eu tenho a parte apolar, né? Que é a parte hidrocarboneto da cadeia orgânica, tá? Representada pelos morrinhos, né? Pelos bastõezinhos, que a gente chama de hidrofóbica. Então, as moléculas aqui, ó, do sabão, elas interagem com a parte oleosa pela cadeia hidrofóbica, pela parte apolar, e na parte polar elas vêm se interagem com a água, né? Então fica formando lá, né? Normalmente quando eu tenho uma bolha de gordura dentro, né, da água, se eu tenho sabão, o que acontece? O sabão ele faz justamente essa característica. A parte apolar fica ligada ao óleo e a parte polar fica fora, ligada à água. Com isso, né, ó, as moléculas de detergente alteram a interação entre as moléculas de água da superfície e reduzem a tensão superficial, tá? Certo? Aí, né, então nós vimos ali, né, a reação. Na de vocês também, nós temos aí uma reação entre um ácido graxo, né, com a base, formando água mais o sal orgânico, aí na página 40 de vocês, tá? Vocês podem grifar aí também, que ele pode ser obtido através da reação de um ácido graxo com uma base forte, tá? E nós temos uma outra reação, tá? Nós chamamos de transesterificação, que o próprio nome já diz, eu vou transformar um outro éster, um éster em um outro éster, tá? Então, o que acontece? É uma reação química entre um éster e um álcool, da qual se obtém um novo éster e um novo álcool, tá? Por que essa reação é tão importante? Essa reação, ela é hoje usada para produzir o biodiesel, tá? Então lá, a gente, né, pega o que é um biocombustível, tá? Para substituir o diesel, viu? Então, para isso que serve a transesterificação, tá? Esse biodiesel, ele polui menos o meio ambiente porque ele não contém enxofre, né? Olha lá, não possui enxofre em sua composição, tá? E também, né, ele é biodegradável, ele é renovável, tá? Não é corrosivo porque não possui enxofre, então também não vai produzir o ácido fúrico para causar chuvasco, e também não é corrosivo e principalmente biodegradável, então ele é mais fácil de degradar no meio ambiente, tá? É o biodiesel, viu? Então o biodiesel é muito promissor. A sua fabricação, especialmente e ele está sendo usado como substituinte do diesel, né? Às vezes mistura-se o diesel com o biodiesel, está diminuindo cada vez mais o diesel, aumentando a quantidade de biodiesel, para assim estar vendo que está ocorrendo, né, uma eficiência nos motores a base tão boa quanto o diesel puro, tá? Então ainda não existe um motor, um veículo que é a base de diesel que só trabalha com biodiesel. Então hoje como que eles trabalham? Eles trabalham com misturas, eles vão aumentando a quantidade de biodiesel e diesel, uma mistura de diesel e biodiesel, tá? Eles estão aumentando gradativamente para ver como que se comporta os motores à base dessa mistura. E daqui uns dias, se Deus quiser, os novos engenheiros aí que estão vindo vão conseguir produzir, né, um motor que vai ser tão eficiente quanto o motor a diesel, só através do biodiesel, tá? Então a reação de transesterificação tão cobrada no Enem é justamente essa aqui, ó. Eu tenho o éster, que é uma gordura vegetal, no caso a gente fala que é um óleo vegetal, às vezes é muito tirado de óleo de girassol, né? De milho, de alguns vegetais, tá? Então o óleo de girassol mesmo é muito usado para produzir, né, esse óleo que é extraído do girassol e vai produzir a transesterificação, produzir o biodiesel. Então o que acontece? Voltando aqui para a química, né?
Eu tenho aqui esse éster, ele reage com o álcool, normalmente lá é o etanol, e vai formar um outro álcool. Qual álcool? O glicerol, o propanotriol, e outro éster. Só que percebam que esse éster, né, lá, eles eram todos interligados. Eu tenho 3 ésteres numa molécula só. Aqui o que acontece? Eu vou ter esses ésteres separados. Então, eu vou ter lá 3 ésteres de cadeia menor, esses ésteres que são os biodiesel, tá? Os ésteres de ácidos graxos, tá? Então, né, eles vão, então, para que serve o etanol? Ele vai só quebrar, ele vai vir quebrar esses ésteres que estavam ali, tá? Eles quebram aqueles ésteres que estavam ali, né? Aí eu vou formar ésteres sozinhos ali, tá? Com características do diesel. E percebo que como naquele óleo, naquele nessa gordura, nesse triéster aqui, a gente não tinha enxofre, claro que o biodiesel também não vai ter enxofre. Então essa é a grande vantagem, tá, dessa transesterificação. Então a transesterificação, eu vou ter álcool e éster formando álcool e éster, só que álcools e ésteres diferentes, tá? Essa reação não tem na apostila de vocês, portanto eu vou querer ela no caderno escrita à mão de vocês sobre essa reação de transesterificação. O que é, para que ela serve e a reação mesmo, tá bom? Reação de eliminação, essa tem aí no caderninho de vocês, tá? Então, eliminação, como o próprio nome já diz, eu vou tirar grupos da cadeia orgânica. Então, se eu retiro grupos ligados ao carbono, o que vai acontecer? A insaturação vai aumentar. Então, na adição, eu quebro a insaturação para, né, colocar grupos. Na eliminação, eu vou retirar. Então, eu aumento as ligações FIS, aumento a insaturação. Então, nós temos, né, os termos usados para identificar uma reação de eliminação. Desidrogenação, né, retirada de hidrogênio. Desidratação, retirada de água. Dealogenação, retirada de halogênios, né, simples, igual BR2, CO2, UI2. E a desidrohalogenação, retirada dos halogenídricos, né, dos ácidos halogenídricos. Vou tirar o HCl, o HBr, os hidrogênios ligados aos halogênios, certo? Vamos lá. Então, os exemplos, né? Então, tem aqui, ó, uma desidrogenação. Vou eliminar 2 hidrogênios. Eliminei os 2 hidrogênios dentre 2 carbonos, aumenta o grau de saturação, tá? Aqui, ó, a deidrogenação. Vou eliminar o H e o Br. Elimino o HBr, tenho, né, de novo, aumenta o grau de saturação. Aqui, vou eliminar outro HBr. Elimino o HBr, tenho outro grau de hidrogenação. Percebam que para eliminar esses ácidos aqui, né, os ácidos, os hidrácidos que não têm oxigênio, eu tive que ter a participação de quem? De uma base, tá? É a base, então, essas reação de eliminação de substâncias ácidas, eu preciso de ter uma base ali reagindo para ajudar essa retirada aí, tá? Então, é a presença da base, né, especialmente, que eu preciso para tirar esses ácidos aí, tá bom? Aí nós temos o caso particular de desidratação, né? Vocês viram, a gente já falou da hidratação. Nós temos casos particulares, como que é a hidratação, lembrando que a água é HOH. Na desidratação, o que eu vou retirar? H e OH. Só que eu tenho, né, no caso dos álcools, eu tenho uma desidratação intramolecular dentro de uma molécula só e tenho a desidratação intermolecular, né? Ela pode ser lá interna entre 2 moléculas ou externa, né, pode ser interna dentro da própria molécula ou externa entre 2 moléculas, tá? Normalmente, para retirar água, nós usamos um agente poderoso desidratante, um ácido. Qual ácido a gente usa muito? O ácido sulfúrico, H2SO4, tá? Ele é poderosíssimo agente desidratante, tá bom?
Ordem de reatividade dos álcoois na desidratação. Então, por exemplo, o OH, claro, eu vou tirar o OH que está ali e o hidrogênio. Eu vou ter sempre ali carbonos em volta daquele carbono que hidroxila que contém hidrogênio. De quem que eu vou tirar o hidrogênio? Então, eu vou tirar primeiro, se eu tiver um carbono terciário ali, com o hidrogênio dele que vai sair. Se eu tiver um carbono secundário e, por último, eu vou retirar do carbono primário para formar, né, H com OH. Então, vejamos esse exemplo aqui, ó, né, uma desidratação intramolecular dentro da própria molécula do álcool. Então, eu tenho aqui a OH no carbono aqui central e tenho 2 hidrogênios que eu vou poder retirar dos carbonos que estão do lado do carbono com a hidroxila. Esse carbono aqui, ó, ele é secundário, ou seja, ele tem mais hidrogênio. Esse carbono aqui é terciário, ó, ele tem 2 ligado a 3 outros carbonos, tem só um hidrogênio. Então, preferencialmente, da onde vai ocorrer essa retirada do hidrogênio para formar água junto com o OH, desse carbono terciário aqui, ó. Tá vendo? Então, a reação predominante, eu vou formar a dupla aqui, ó, com esse carbono terciário. Eu tirei a hidroxila desse carbono aqui secundário e o hidrogênio desse carbono terciário e formei o H2O, tá? Aqui a reação muito difícil, a reação mínima. Quase não acontece esse tipo de reação retirando o hidrogênio do carbono secundário aqui, certo? Tá? E para finalizar, o exemplo da intermolecular, então vou pegar entre 2 moléculas, quem vai participar da reação? As hidroxilas. É ali que eu vou de uma eu vou tirar o hidrogênio, da outra eu vou tirar toda a hidroxila mesmo, o OH. Tá? Então, eu vou ter 2 moléculas reagindo, né? Eu vou retirar o H de uma e o OH de outra. Não tem de quem quer carbono segunda? Não tem, eu não tenho uma preferência nesse caso. Tem hidroxila de um, o hidrogênio de outro, a gente, né? E eu só tenho que saber que vai formar quem? Um éter, tá? Lá na desidratação intramolecular, sempre eu vou formar um hidrocarboneto alceno, hidrocarboneto de cadeia insaturada. Aqui, na desidratação intermolecular, eu vou formar o éter, tá? Então, é interessante, muito importante saber a nomenclatura dos éteres, porque numa desidratação eu formo um éter. Então, uma maneira de produzir éter, né, é justamente a desidratação, através da desidratação intermolecular de álcoois. Na presença de quem, especialmente, né, como